Meus irmãos, a graça e a paz a todos, a paz do Senhor, a paz de Deus. Shalom, não importa o ministério que você está assistindo esse vídeo, não, para mim não tem importância a sua religião, que você está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Eu venho deixar uma palavra confirmada aqui nas Sagradas Escrituras da Bíblia Sagrada. Eu queria trazer um outro texto, em um outro capítulo no mesmo livro de Mateus para esse vídeo, mas como é o Senhor quem dá a direção, eu vou trazer outro capítulo que não é o da minha vontade, da vontade de Deus. Eu ia falar do capítulo 10, mas o Senhor está me falando para falar do capítulo 9. O capítulo 10 eu vou deixar para outro vídeo. Porque tem uma pessoa aí, eu não sei quem que é você que está assistindo aí do outro lado do vídeo, que está me pedindo perdão. O Senhor está me confirmando. Eu não vou falar teu nome aqui, mas o Senhor já me revelou quem é você. Então, assim, que você fique sabendo que eu já perdoei você. Pode ficar em paz. Pode ir em paz para tua casa. Pode dormir em paz. Que você já está perdoado. Você já está perdoada. Não importa se você é mulher, se você é homem, se você é homossexual, bissexual, se você é trans. Se você é gay, se você é simpatizante, se você é umbanda, quimbanda, se você é maçom, se você é espírita, se você é católico, se você é kardecista, se você é testemunho de Jeová, assembleano, se você é da Deus é Amor, se você, seja qual for o ministério, seja qual for a sua crença, porque eu procuro evangelizar todo mundo, então pode ser que nesse decorrer da minha caminhada cristã eu tenha falado algo para você e você não tenha gostado, ou não sei o que aconteceu, se você fez algum mal para mim e eu não fiquei sabendo, saiba que você está perdoada ou perdoado hoje, certo? Fique tranquilo. Minha intenção não é condenar você. Eu não vim para condenar ninguém aqui. Jesus veio para salvar, a Escritura diz. Jesus quer salvar o pecador e a pecadora. Jesus não quer condenar. Ele não veio ao mundo, ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Veio para perdoar os pecados. Tá certo que a gente não é obrigado a concordar com todo mundo, né? Você respeitar a pessoa é uma coisa, agora você concordar em tudo é outra coisa, né? Então, eu acredito que a gente tem que pensar dessa forma. Respeitar a opinião de alguém é uma coisa, agora concordar não é a mesma coisa. E vamos lá ao texto bíblico que diz assim, eu vou ler rapidinho para não ficar muito grande esse vídeo. Se tiver uma Bíblia aí ou se tiver no celular, acompanhe aí comigo. No capítulo 9 de Mateus diz assim, Jesus na passagem do paralítico de Cafarnaum. No verso 1, e entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Verso 2, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam, ele blasfema. Verso 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Até ao verso 8. É essa passagem só, do verso 1 ao verso 8.
Na epígrafe está o paralítico de Cafarnaum, livro de Mateus, capítulo 9. Meus irmãos, Jesus, o texto está bem claro dizendo que Jesus, ele tem poder para poder perdoar qualquer tipo de pecado. Não importa o que você tenha feito no decorrer da sua vida, não interessa o que você fez ontem ou o que você fez alguns minutos atrás, que você fez alguns anos, não importa a data, não interessa o que você fez. Quando você reconhece que você errou na presença de Deus em ter feito esse mal, a partir do momento que você reconhece, a palavra de Deus chega até você, você reconhece que você é um pecador, que você é uma pecadora, você sabe que você errou, você pediu perdão para Jesus, automaticamente você recebe o perdão de Deus. Você recebe a graça de Deus. E ninguém mais pode te acusar, irmão. Ninguém mais pode te acusar do que você fez. Não interessa o que você fez no passado. O sangue de Jesus tem poder para lavar a tua alma e impedir o adversário de ficar te acusando disso, irmão. Você tem que parar com isso, irmão. Você tem que parar com isso, irmão, de ficar se martirizando por conta do que você fez no passado. O Senhor está confirmando aqui hoje, você já está perdoado. Você já está perdoado quando você renuncia tuas próprias vontades e vem para Cristo. Quando você deixa Cristo, a palavra entrar no teu coração, você deixa Deus guiar a tua vida, automaticamente você recebe o perdão de Deus. Então essa acusação que você está tendo, aí isso não é de Deus. Se você vê alguém jogando pedra em você por conta do que você fez no passado, você pode ter certeza que essa pessoa está possuída pelo diabo, irmão. Essa pessoa, ela quer ver você através do espírito maligno, ela quer ver você aprisionada, quer ver você aprisionado nos teus pecados que já foram sepultados pelo sangue de Cristo. E quando Jesus disse isso, no verso 3, eis que alguns dos escribas diziam que entre si ele blasfema. Quando Jesus viu aquele paralítico e disse para ele: tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados, tem bom ânimo. Você não precisa ficar triste, desanimado, mas não, você está perdoado, você está perdoada. E os próprios cristãos daquela época, os doutores da lei, os escribas, aqueles que eram responsáveis por escrever o testemunho, para escrever eles sabiam das entrelinhas da lei, eram os próprios religiosos até mesmo da época. Eles diziam que Jesus não era Deus, que Jesus não era filho de Deus. Jesus, ele pregava um evangelho que era contra o ensino deles. Aquilo não era verdade. Eles falavam que ele não era crente, que ele não era filho de Deus. Eles achavam que ele estava blasfemando. Muitos blasfemavam de Jesus. E por conta do evangelho. Mas Jesus, ele perdoava os pecados, irmão. E engraçado que às vezes tem muita gente dentro da igreja ou ao redor de onde você convive, do seu trabalho, da sua família, eles ficam toda hora te acusando, toda hora que você comete alguma falha, você fala alguma coisa, eles ficam procurando encontrar defeito em você para ficar te acusando, irmão. Isso aí é do diabo. E quando você tem ciência disso, você consegue ver onde que o adversário tá. Você consegue se proteger melhor, entendeu? Você pode ter certeza que se tiver alguém te acusando aí de alguma coisa, é o inimigo que está trabalhando na tua mente através dessa pessoa. Então tome cuidado. E Jesus, com toda a sua sabedoria, porque ele é onisciente,
E ele sabe como agir em meio a essas situações de confronto, essas situações de afronta que os próprios cristãos hoje recebem, que nós recebemos hoje, talvez você também tenha recebido. Essas afrontas que o adversário tem usado essas pessoas para ficar te acusando, o Espírito Santo, ele dá sabedoria para poder dar uma resposta digna a esses hipócritas que são pecadores também e ficam te acusando aí, você está entendendo? E ele disse, pois qual mais é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda? Jesus respondeu dessa forma para eles. E no verso 6, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade. A autoridade está no nome de Jesus. Jesus, ele concede autoridade também aos seus servos para que nós possamos pregar o evangelho e dizer às pessoas que elas estão perdoadas, para elas não ficarem aprisionadas pela opressão, porque existem espíritos malignos que atuam na mente, no coração de pessoas possuídas, que elas vêm para te oprimir psicologicamente, entendeu? Psicologicamente, eles são opressores, fiquem oprimindo você de tal maneira até que você chegue ao ponto de ficar aprisionado mentalmente. De repente você vai cair numa tristeza que vai crescendo gradativamente, numa depressão, aí você vai procurar se alegrar em outras coisas que não agradam a Deus, você está entendendo? E Jesus, ele nos concede autoridade para que nós venhamos a repreender esse tipo de atitude das pessoas que ficam nos acusando, irmão. Como eu te disse, isso é do diabo, irmão. O Espírito Santo, ele vem, a Escritura diz que Jesus, antes dele subir ao Pai, ele deixou o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo viesse a falar com o homem, a primeira coisa, a primeira testificação, o que é a testificação? A confirmação do Espírito, que é ele que está falando, que não é o homem que está falando, é que ele está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele não vem acusar o homem. Aí o primeiro sinal, você vê alguém falando de Deus e está te acusando, e não está, na verdade, convencendo, porque o Espírito Santo ele convence, o Espírito Santo ele não te acusa. Você vai ter um discernimento se é Deus que está falando ou não. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal, como eu vi dito, tal poder aos homens e mulheres. Então, essa é a mensagem que Deus estava querendo me trazer hoje. Para você aí que está se sentindo acusado pelo inimigo, mediante algo que você tenha feito, saiba que hoje o Senhor está te perdoando. O Senhor está perdoando você dos teus pecados. Está chamando você para se arrepender, para se humilhar na presença de Deus, nos pés de Jesus, para que então você seja salvo. Porque aquele que deixa os seus pecados, que ele abandona, na verdade, aquele que confessa, renuncia, abandona os seus pecados, a Bíblia Sagrada diz que ele alcança a misericórdia. Todo aquele que renuncia, abandona o pecado, alcança a misericórdia. Quem não tem pecado, né, irmão? Atire a primeira pedra quem não tem pecado. E aquele, como eu já disse no vídeo anterior, diz que não tem pecado, esse é mentiroso, irmão. Esse é hipócrita. Você pode ter certeza que o diabo está nele, ou está nela. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Sinta-se livre para poder servir a Deus. Não deixe ninguém ficar te acusando aí do seu passado.
seja você, mulher, seja homem, quem é você. Vou desde já aqui fazer uma oração para finalizar esse vídeo, para não ficar muito grande. Para que Deus venha abençoar você, sua vida e sua família. No nome de Jesus. Pai, Espírito Santo, em nome santo de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor perdoe os pecados dessa alma que está assistindo desse vídeo, desse homem, dessa mulher que está assistindo esse vídeo. Para que ele saiba que está perdoado os seus pecados, que ele não deixe o adversário usar pessoas para ficar acusando ela do que ela cometeu, do que ele cometeu, seja qual for a cidade, seja qual for a religião que ela estava praticando, seja qual for a seita, seja qual for o mal que essa pessoa fez, que ela se sinta perdoada agora pelo teu Espírito Santo, que a tua graça, a tua virtude, a tua fé caia sobre essas almas que estão assistindo esse vídeo, para que saibam que Satanás é o acusador e Jesus é o consolador. No nome santo de Jesus, que o Senhor dê autoridade para que todos os que estão assistindo esse vídeo tenham o poder para esmagar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, para que não prevaleça nem o mal se suceda a vida deles. No nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fique na graça e paz de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. No nome de Jesus, amém.